Olá, o Conexão está no ar. E a partir de agora vamos começar com as notícias do Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o assassinato de jovens no país aprovou nesta semana o plano de trabalho do relator senador Lindbergh Farias. Segundo o relator, a CPI vai fazer um diagnóstico da situação no Brasil para traçar o perfil das vítimas e dos assassinos, descobrir a ligação comum entre eles e a motivação para os crimes. Veja só. A CPI, que investiga o assassinato de jovens no país, aprovou o plano de trabalho do senador Lindbergh Farias. O relator quer descobrir o perfil das vítimas e dos assassinos, a ligação comum entre eles e a motivação dos crimes. Para isso, os senadores aprovaram a realização de 3 audiências públicas com a presença de representantes do governo e especialistas no assunto. A gente começa na próxima semana escutando especialistas. Na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades, a Anistia Internacional, que lançou uma campanha agora, Jovem Negro Vivo. Então, esse é o primeiro passo, fazer um diagnóstico da situação. Quem está morrendo? Quem são os autores do crime? E depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso, por exemplo, a reforma da polícia, desmilitarização. Em encontro nesta semana com o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios pediu a criação para uma comissão da Casa para discutir o Pacto Federativo. Para ele, a crise econômica pode ser o momento de criar um espaço que permita enfrentar as questões que, segundo a CNM, dificultam a gestão financeira dos municípios. Olha, foi com o presidente Renan, não estava prevista essa audiência, ele nos concedeu essa oportunidade. Estavam mais cerca de 15 senadores também presentes, senadoras. Nós estamos trazendo uma pauta que já entregamos na Câmara para a Comissão do Pacto Federativo e hoje aqui ficou indicativo agora o presidente Renan provavelmente irá também constituir uma comissão para discutir especificamente a questão do chamado Pacto Federativo. Fizemos as propostas já e na marcha que vai ser dia 26 e 27 agora de maio, aqui em Brasília, o Senado vai estar lá presente na oportunidade a Câmara com todos os deputados e senadores para nos dar um retorno para começarmos aí sim a executar várias questões que são hoje fundamentais para que possamos continuar governando as prefeituras do Brasil. A crise finalmente talvez vai acabar não nos beneficiando, nós estamos sofrendo muito, mas é um momento de criar na crise e nós estamos criando esse espaço federativo para que o cidadão que hoje está se manifestando da rua entenda que a nossa proposta é que vai ao encontro e não de encontro ao que estão pedindo, que é melhor saúde, educação, assistência social. 20 senadores do governo e da oposição participaram do velório de Luiz Henrique nesta semana em Joinville. O velório ocorreu em um ginásio construído pelo senador quando prefeito da cidade. Os colegas de PMDB se emocionaram ao falar do companheiro e do fundador do partido. Uma comitiva de cerca de 20 senadores foi ao velório de Luiz Henrique em Joinville, Santa Catarina. Parlamentares governistas e de oposição. O Luiz Henrique foi um político diferente, pelos valores que defendeu, pela coerência com que ele teve, pelo empenho na transição democrática, por ter transformado e globalizado Santa Catarina e também, de certa medida, o Brasil. Aprendi muito com o Luiz Henrique, da forma de conduzir, da paciência de conversar, dos compromissos assumidos, uma pessoa de um equilíbrio enorme. E que vai fazer muita falta no Senado Federal. Senadores do PMDB se emocionaram ao falar do colega de partido. É meu amigo, somente nos últimos tempos, e deixa um legado de seriedade, do que é ter dignidade, do que é ter compromisso, do que é ter respeito pela coisa pública. O senador Luiz Henrique foi velado no Centro Eventos Carl Hansen, em Joinville, um ginásio para 5.000 pessoas que ele construiu quando foi prefeito da cidade. O velório teve pronunciamentos de autoridades e apresentações artísticas, uma homenagem para ele que era um amante das artes. A presidente Dilma Rousseff destacou que Luiz Henrique foi quem trouxe o balé Bolshoi da Rússia para o Brasil. Garantir o acesso à cultura do povo brasileiro, em especial ao trazer para aqui, para Santa Catarina, para essa cidade, o balé Bolshoi. E eu assisti. A população de Joinville encheu o ginásio para se despedir do forasteiro que adotou a cidade.
Ele, apesar de não ser de Joinville, ser de Blumenau, chegou aqui em 66 e fez de tudo por essa cidade. Hoje eu estava caminhando, vindo para cá, e passei numa avenida que liga o norte ao sul da cidade, chama Marquês de Olinda, é uma obra dele. Eu falei, puxa, isso aqui é uma obra do senador Luiz Henrique. No Senado, o presidente Renan Calheiros decretou 3 dias de luto. O Luiz Henrique foi sempre uma das nossas melhores referências. Parlamentares lembraram da atuação de Luiz Henrique em votações importantes, como a do Código Florestal e da unificação do ICMS. O Código Florestal levou como modelo o Código Florestal de Santa Catarina, que ele, como governador, formulou, ajudou a aprovar. O Pacto Federativo, sobretudo porque é o Senado a casa que representa os estados brasileiros, e o Luiz Henrique sempre liderou esse movimento em torno da descentralização de um Brasil com menos Brasília e com mais Brasílias. Vários debates perdem São Luiz Henrique. Perde o debate do Pacto Federativo, perde o debate sobre as pesquisas de opinião. Vamos lembrar que era dele uma proposta de emenda constitucional. E prestaram as últimas homenagens ao colega. O número de senadoras e de senadores presentes, de ministros, mostram que o Luiz Henrique não era só um líder de Joinville, um líder de Santa Catarina, era um líder do país. Ele é daquelas pessoas que deixou a sua assinatura na história por tudo que fez. Ele era um pragmático, ele era um realizador, mas era, acima de tudo, um político hábil, de convívio agradável, uma pessoa com quem valia a pena conviver. Aquela multidão que lá estava do povo dele era uma coisa muito fácil e previsível pelo homem, que ele significava para eles, né? Aquele choro lá. Mas o fato de nós, senadores, estarmos lá é porque realmente ele significa muito para nós também. E agora é hora de mudarmos de casa. Vamos à Câmara dos Deputados. Um pedido de vista coletiva adiou a votação do relatório da reforma política na comissão especial. Os deputados querem mais tempo para estudar o texto apresentado pelo relator, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. O relatório prevê o fim da reeleição e mandatos de 5 anos. O prazo para a votação do parecer termina na próxima segunda-feira. A proposta prevê o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República e mandato de 5 anos para todos os eleitos, inclusive para os cargos do Legislativo. Pelo texto, as eleições serão simultâneas a cada 5 anos, ou seja, o eleitor vai eleger ao mesmo tempo presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Eu acho que mandatos de 5 anos e coincidentes vai levar ao que eu chamo de jejum eleitoral. O cidadão vai ser chamado uma vez a cada 5 anos para definir os rumos da democracia através do voto no país. Isso me parece que diminui a participação democrática da cidadania. A Comissão Especial da Reforma Política foi instalada em fevereiro deste ano. Até agora foram ouvidos os partidos políticos com representação na Câmara e entidades da sociedade civil. A comissão também levou o debate a todas as capitais brasileiras. Mesmo assim, há vários pontos divergentes, como a forma de escolha de deputados e vereadores. Pela proposta, o modelo atual de eleição proporcional seria substituído pelo chamado distritão, em que são eleitos os candidatos mais votados da cidade e do estado. A proposta do distritão simplifica e, ao mesmo tempo, tira essa amarra de quem é oposição. Quem é oposição acaba ficando sem candidatos para montar chapa. Por quê? Porque o governo vai lá, pega um bom candidato seu e nomeia no governo. Então, o dinheiro público tem financiado muitas chapas de muitas coligações patrocinadas por governos no Brasil. O distritão tem, do meu ponto de vista, essa grande vantagem. E a segunda, é claro, aquela questão que o eleitor reclama. Eu quero eleger os mais votados. Dentro do presente sistema eleitoral, com todos os defeitos que ele tem e que aparentemente podem ser recrudescidos à vista do relatório apresentado, não há expectativa de que nós avancemos nem na representação das mulheres, nem na representação das outras minorias sociais. A proposta prevê ainda a eleição simultânea para os 3 senadores de cada estado. Atualmente, a cada 4 anos, 1 ou 2 senadores são eleitos. A forma de eleger o suplente de senador também muda no relatório apresentado. Em vez de concorrer na mesma chapa do titular, os suplentes serão o 4º, o 5º e o 6º mais votados no estado.
No caso das eleições proporcionais de deputados e vereadores, a proposta põe fim às coligações, ou seja, à união de partidos para disputar as eleições, e cria cláusula de desempenho que limita o acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV aos partidos políticos que conseguirem ao menos 3% dos votos nacionais e 2% de 1/3 dos estados. Já o voto obrigatório foi mantido no texto. O relatório prevê financiamento privado só para partidos, com um teto de campanha a ser definido em projeto de lei. Eu acho que o relatório do deputado Marcelo de Castro aponta na direção correta. Você mantém algum nível de financiamento público, como é hoje, o financiamento de pessoa física aos candidatos, e uma mudança importante que é a institucionalização da relação entre os candidatos, sistema partidário e as empresas. Todos os temas tratados na nossa proposta de emenda constitucional que nós apresentamos no nosso relatório hoje foi fruto de intenso debate com toda a comissão, e eu consultei um a um todos os membros da comissão. E o que está lá foi o resultado da vontade da maioria. O texto da reforma política deve ser discutido amanhã, dia 14, e votado na comissão sexta-feira. Na semana que vem, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, se reunirá com os líderes partidários para discutir os procedimentos da votação da reforma política no plenário, prevista para a última semana de maio. Mas antes, será preciso destrancar a pauta de votações. Como a proposta muda a Constituição, a matéria vai precisar do voto de 3/5 do plenário da Câmara, ou seja, de 308 deputados, para ser aprovada. E encerrado aqui mais uma edição do Conexão. Fique com a gente!